Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra profética que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou como verdade para a nossa vida nessa noite, amém? Quando eu disser 3, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela exatamente deste jeito: vai ser maravilhoso. Maravilhoso é melhor do que bom. Deus está dizendo: eu tenho para você neste tempo algo. Quando eu disser 3, libere isso com fé. Vai ser. É 1, pegue na mão dessa pessoa com fé. É 2, não faça disso um momento esquisito. Segure na mão dela com firmeza. Mostra para ela que você não veio fazer uma social. Mostra para ela que você veio buscar de Deus resposta. 3,5, vai, diga. De novo, repita. Vai ser. Celebre ao Senhor, porque vai ser maravilhoso o que Deus tem para fazer. Glória! Melhor que bom, melhor do que ótimo. Maravilhoso. E abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Eu quero pedir perdão por esse som anasalado. Estou muito resfriada, guerreando aí com uma febre. Mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Vocês são daqueles crentes que oram enquanto o pregador está pregando? Tem crente aqui dessa época? Que na hora que o pregador começa a pregar, Senhor, né? Tem que ser assim, que a gente precisa. Lucas capítulo de número 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele acabou de falar, dirigiu-se a Simão e disse: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se rompia-lhes a rede, de modo que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra profética que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou como verdade para a nossa vida nessa noite, amém? Quando eu disser 3, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela exatamente deste jeito: vai ser maravilhoso. Calma que eu não contei até 3 ainda, tá? Quando eu disser 3, você vai dizer: vai ser maravilhoso. Mas, gente, ninguém conta uma notícia maravilhosa a outra pessoa nesse tom de voz e nessa perspectiva que você contou aí, tá? Você não chega para alguém e diz assim: vai ser maravilhoso. Não, a gente vai ser maravilhoso. Sim ou não? Sim ou não? Eu não aceito que você venha contar uma fofoca com mais entusiasmo do que um milagre. Não aceito isso não. Quando eu disser, porque às vezes, né? Quando não, irmã, foi só para pedir para orar. Sei, menina, tu não está sabendo o que aconteceu. Um milagre é a melhor notícia que você poderá receber nessa hora, viu? Quando eu disser 3, você vai dizer: vai ser maravilhoso. Talvez você não entenda muito bem o que é maravilhoso. Maravilhoso é aquilo que é melhor do que bom. Aí você diz: Camila, mas melhor que bom não é ótimo? Pois é, maravilhoso é aquilo que é tão bom, que o ótimo não é o suficiente para falar.
Então, melhor que bom é ótimo, e melhor do que ótimo é... Por isso disse o profeta acerca de uma característica quando o próprio Deus fala de si, pela boca do profeta Isaías, dizendo: visto que meu nome é maravilhoso. Maravilhoso é melhor do que bom. Deus está dizendo: eu tenho para você neste tempo algo. Quando eu disser 3, libere isso com fé. Vai ser... É 1, pegue na mão dessa pessoa com fé. É 2, não faça disso um momento esquisito. Segure na mão dela com firmeza. Mostra para ela que você não veio fazer uma social. Mostra para ela que você veio buscar de Deus resposta. 2,5, sacode ela, porque eu sei que tem gente aqui desde 3 horas da tarde já está com sono. 3,5, vai, diga. De novo, repita. Vai ser. Celebre ao Senhor, porque vai ser maravilhoso o que Deus tem para fazer. Glória! Melhor que bom, melhor do que ótimo. Maravilhoso. A epígrafe do texto, da maioria das Bíblias que tem aquela parte em negrito, né? A gente chama de epígrafe do texto, intitulado da mensagem. Na maioria delas vai vir escrito e discriminando o destaque do texto da seguinte maneira: a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Maravilhoso porque superabundou, maravilhoso porque foi além de qualquer expectativa projetada para aquele dia. Maravilhoso porque não veio só para saciar uma necessidade, né? Inclusive esse texto quebra a mística, se assim eu posso dizer, de que Deus opera milagres somente provocados por necessidade. Na verdade, isso é uma incoerência muito grande. Uma necessidade pode ser uma das molas propulsoras que provoca a realização de um milagre. E isso para nos abrir o entendimento de que Deus não precisa de nenhuma circunstância favorável para agir. Pelo contrário, quanto mais difícil fica, no ponteiro de Deus, isso aproxima o horário do milagre, né? Eu tenho até dito para algumas pessoas, como por exemplo, no episódio da mulher sunamita, quando o filho dela já havia adoecido e ela segurou sobre os seus joelhos e o menino gemia gritando: ai, 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 a minha cabeça. Filho esse que Deus havia usado o profeta Eliseu para liberar a palavra de que ela teria, uma vez que o seu marido já era avançado em dias e ela não tinha oportunidade de gerar. Enfim, quando o menino já tinha aproximadamente 12 anos de idade, deu uma inflamação, alguma coisa na cabeça do menino, e ele veio a falecer. Mas antes de morrer, ela segurou o menino ali nos joelhos, e obviamente que uma mãe que vê o seu filho agonizando, não fica sentada esperando ele morrer, vai correr atrás de algum recurso. Mas o fato dela ter sentado e ter colocado o menino sobre os joelhos, obviamente é porque ela já havia tentado tudo que estava na sua alçada, tudo que já estava no seu alcance, para tentar promover cura, bálsamo, alívio, refrigério para a vida daquele menino, mas nada aconteceu. E isso explica para a gente em que momento a necessidade provoca um milagre. E eu tenho dito isso para as pessoas a fim de compreenderem de que Deus não precisa de uma circunstância favorável para agir. No caso dela, por exemplo, segurando nos joelhos, para nós, que somos aqui numa maioria de cristãos, quantas coisas a gente segura na oração, né? A oração, às vezes, ela não traz o poder de resolver completamente o problema. Porque não é a sua oração que salva, não é a sua oração que cura, não é a sua oração que liberta. A gente tem que abrir a mente com relação a isso, irmão. Quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem salva é Deus, quem faz esta obra é Deus. Agora, se a oração é a única ponte que me liga ao Senhor que faz essas coisas, eu não posso parar de orar, mesmo que as coisas ainda não tenham acontecido. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que uma circunstância desfavorável é um ponto que determina uma ação de Deus, mas não determina toda a execução da ação de Deus. Inclusive, às vezes, para Deus agir, Ele nos dá condições de, através da oração, administrar uma situação, porque às vezes a oração não vai lá e pontua. Tipo assim, você ora, aí aquilo ali não resolve na hora que você está orando, mas te dá graça para administrar o que agora não pode ser resolvido. Não, acho que você não entendeu.
Tem gente, meu irmão, que sabe que Deus faz e sabe que Deus é, mas porque ele não quer continuar orando porque ainda não resolveu a situação e ele para de orar, aí fica louco, fica pirado, faz tudo errado, porque acha que se a oração não resolveu ainda, tem que parar de orar. E Deus está dizendo, não. E se você tem problema com essa informação, já mostra que você está no lugar errado. Se te incomoda saber que quando Deus pensa em fazer algo maravilhoso, não pensa prioritariamente em você, você ainda não sabe quem é Deus. Antigamente podia beber água aqui, não pode mais não? Então pare de me secar. Vai dar glória, vai falar com Deus, vai adorar o Senhor. Não dá só um glória não que eu me engasgo, não dá para beber num gole. Eu estou resfriada, a garganta ressecada. Vai adorar a Deus aí. É desse jeito. Quando Deus decide fazer algo maravilhoso, Ele está pensando, obviamente, prioritariamente, na glória de seu nome. E Ele mesmo diz por quê? Porque dele, nele, por Ele e para Ele são... Quer ver milagre? Para de achar que Deus adora o teu umbigo. Quer ver milagre? Para de achar que Deus tem compromisso com o seu nome. Quer ver milagre? Para de achar que no céu alguém tem status e prestígio. O caminho é igual para todos. E qual é o caminho? Fidelidade, submissão, obediência e, acima de tudo, glorificação ao nome de Deus. Deus faz na minha vida, porque eu tenho que provar para fulano quem eu sou. Vai ficar a ver navios. Deus faz na minha vida para que vejam quem tu és. Faz na minha vida para que saibam o que tu fazes. Dele, por Ele, nele, para Ele são todas as coisas. Vou repetir. Dele, nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu vou repetir. Porque dele, nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Agora, isso não deveria te ofender? Isso não deveria fazer com que você se sinta uma pessoa diminuída? Isso deveria te alegrar? Por quê? Porque significa que quando Deus determina fazer alguma coisa na sua vida, Ele não está assumindo só um compromisso prioritariamente com você. Ele está assumindo um compromisso prioritário com a sua palavra. Porque Deus é fiel e não pode negar-se a si. Isso não significa que Ele é só fiel a mim. Isso significa que Ele é fiel ao que Ele falou. Então Ele vai proteger o nome dEle, vai zelar o nome dEle, vai fazer para a glória de seu nome. E se tem uma coisa que eu quero, é ser um instrumento que Deus vai usar para isso. E isso é um privilégio. Isso é uma honra. Isso é uma honra. Isso é uma honra. Então veja bem. Isso facilita as coisas para mim. Facilita, Camila? Facilita. Facilita. Isso impossibilita com que os projetos de Deus para a minha vida, ou com o propósito da vida que eu tenho, dê errado. Por quê? Porque quando Deus me colocou no ventre da minha mãe, e eu só estou usando o meu exemplo para você entender, mas Ele é de todos nascidos aqui. E eu não estou falando nascido na água e do Espírito, não. De todos nascidos aqui. Nasceu, está aqui me ouvindo. É gente, tem propósito. Por quê? Porque todo mundo que aqui há, Deus deu a luz. Ah, Camila, foi minha mãe. Foi sua mãe. Mas você teve vida porque Deus deu. Deus pergunta para Jó. Jó, tu sabes me dizer como se formam os ossos da criança no ventre da mulher? Deus está literalmente envolvido com a formação da vida humana. Literalmente envolvido com a formação da vida humana. A maior prova disso é que, como a gente vê nos filmes, por exemplo, o Superman veio de outro planeta e pá, caiu na terra. Deus não. Cobriu Maria do Espírito Santo e envolveu a formação de Cristo no ventre materno. De maneira humana, Deus está comprometido com a formação do homem na vida humana. Essa foi a maior maneira de manifestar a revelação de Jesus Cristo, se fazendo homem, nascendo do ventre de uma mulher. Então, quando Deus permite esse nascimento e tal, esse indivíduo vem para a sociedade, quando isso acontece, Camila, o que Deus estava pensando quando me fez? Quem quer saber o que Deus estava pensando quando te fez? Quer saber?
Para esses 4 ali eu vou falar. Sabe o que Deus estava pensando quando te fez? Nele. Pensou nele. Sabe no que Deus pensou quando te criou? Pensou num propósito que glorificasse o nome. E a ideia dele foi nascer você. Presta atenção. Quando eu fui para o ventre da minha mãe, Deus não pensou assim: eu tô pensando na Camila hoje. Vai nascer uma Camila. Não. Deus pensou em um propósito na terra. Um propósito que envolvesse uma multidão, um propósito que glorificasse o nome dele. Deus pensou em uma maneira de glorificar o nome dele. Quando pensou em um projeto específico, pensou em alguém que pudesse cumprir esse projeto e esse propósito específico. Então veja bem, Deus pensa nele, glorificar o nome dele. Pensa num propósito que glorificará o seu nome. E aí permite o nascimento de alguém. Então presta atenção. Quando você nasce, você já nasce com um. Olha o que o Senhor disse para Jeremias. E isso não é predestinação, porque nós não somos destes. Não deste nível de predestinados. Antes que tu te formasse no ventre, eu te conheci, Jeremias. E as nações te dei. Você não sabe, Jeremias ainda vai descobrir. Mas o que Deus está dizendo acerca da formação na época do seu nascimento é o seguinte: você já nasceu com propósito. As nações já estão patenteadas para te receber. As nações te dei por profeta. Já havia uma trajetória profética desenhada. E que Deus iria cumprir isso na vida do profeta Jeremias. Olha para quem está ao seu lado e diga: você nasceu para dar certo. Camila, se tudo isso é verdade, por que eu estou tentando correr atrás do meu propósito? Por que eu não estou entendendo a minha chamada? Por que parece que a minha vida não tem razão? Camila, se isso aí é verdade, por que está tão difícil acertar? Vou te falar por quê. Porque você não entende que sua vida foi criada para glorificar o nome de Deus. Então você procura coisas que façam sentido para você. Você procura coisas que deem dinheiro para você. Você procura coisas que façam você se alegrar. Você procura status para você, prestígio para você, exaltação para você, honra para você, sucesso financeiro para você. Aí sabe o que acontece? O que acontece com um monte de gente? Quando você tem tudo o que você queria, continua se sentindo sem propósito. E alguém diz assim: Camila, mas minha vida é muito difícil, porque eu não tenho dinheiro, não tenho isso. Ei, meu filho, se depressão só visitasse pobre, rico não estava se matando. O maior problema da gente não é o que a gente não tem, é não saber quem a gente é, a despeito do que a gente tem. E sabe o que está acontecendo? Aí o camarada conquista tudo, a mulher conquista tudo. Quando tem carro, tem empresa, tem dinheiro, tem sucesso, não sabe o que fazer da vida, não sabe para que nasceu, não tem um propósito original. Por quê? Porque a gente passa a vida toda procurando coisas que façam sentido para a gente. Quando você passar a vida procurando coisas que glorifiquem a Deus, você não fica mais perdido. Você entende a sua identidade. Você é realizado. Se tem pouco, dá glória a Deus. Se tem muito, dá aleluia. Se tem com fartura, você adora. Se tem pouco, você dá glória. Porque você entende quem você é. Aonde a sua identidade é definida? Na consciência do seu Criador. Olha de novo para ele e diga, ou para ele diga: você nasceu para dar certo. Pega na mão dela ou dele de novo e diga: vai ser maravilhoso. Vai ser, profetize e diga: vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso o que é, Camila? Quando você descobrir, quando você entender que quem define a sua identidade e seu propósito de vida é quem te criou. Quando um equipamento dá defeito e ninguém sabe qual é o defeito, a gente vê se está na garantia. Se está na garantia, a gente manda para o distribuidor. O distribuidor pega e manda para assistência técnica. Fabricante. Deus está dizendo aqui para alguém: vai falar com o fabricante. Eu não estou falando do seu progenitor. Estou falando do seu Criador. Leva a mão não, seu pai foi distribuidor. Seu Deus é o único que sustenta a patente de criador de tudo que existe e de tudo que há. E isso inclui você. Isso inclui a sua vida. Então veja bem, é da vontade de Deus vivermos coisas maravilhosas. É da vontade de Deus vivermos uma vida abundante. O
O que disse Jesus em seus primeiros sermões? Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Isso não fala necessariamente do que a gente tem, mas fala de conhecer quem a gente é e ser satisfeito com quem a gente é. E nós temos vivido um tempo onde as pessoas pensam que somente a necessidade de algo vai provocar um milagre. E por que eu estou firmando essa tecla? Porque tem gente achando que tem que chegar na beira do abismo para ver acontecer alguma coisa maravilhosa. Quantas vezes os nossos púlpitos perdem a referência do Deus que faz coisas maravilhosas na vida de quem não se perdeu, na vida de quem não tem, abre aspas, um testemunho forte para contar. Quantas vezes estabelecemos para a igreja a patente da regra que alguém tem que ter perdido muito, falido muito, quebrado muito, destruído muito, para conferir essa pessoa ao púlpito e dizer, conte aí o testemunho porque vai impactar as pessoas. Quer impactar as pessoas? Traga alguém que nasceu crente, viveu crente, está crente até hoje. E pessoas também ficarão impactadas. Porque nós estamos vivendo numa linha de desequilíbrio eclesiástico muito grande. É jovens que querem viver uma experiência lá fora para ter um testemunho para contar aqui dentro. Só que isso trazem marcas de consequência que não são distribuídas no altar, mas fica na vida de cada pessoa. E isso está escrito no livro de Provérbios, não é a minha opinião. Pergunte para alguém que está vivendo com Cristo hoje e teve uma vida destruída outrora no mundo, do que tal pessoa se arrepende. E se ela disser de nada, é porque ainda não se arrependeu de verdade. Eu não me arrependo de nada. Você conversa de filosofia barata e humana. Vai ler o Evangelho. Porque se você encontra uma pessoa madura na fé que outrora se arrebentou no mundo, ela diz, eu só me arrependo de não ter conhecido Jesus antes. Eu só me arrependo de não ter entregado minha vida para Jesus antes. Desde então estamos criando um tipo de cultura nas igrejas, aonde a gente só congrega um povo, só lota uma igreja debaixo de campanhas apelativas de gente desesperada que vai fazer qualquer coisa porque precisa de algo. E o evangelho não é tão fraco assim, que dependa de que uma pessoa viva à beira de uma necessidade absurda para conhecer o que é maravilhoso. Paulo vai escrever aos Filipenses e ele vai dizer o seguinte: sabe estar em fartura, sabe estar em escassez, porque em todas as coisas ele aprendeu a andar contente. Dentro da mesma conjuntura, dentro do mesmo contexto, ele vai dando continuidade ao que fala aos Filipenses e vai entrar no assunto da necessidade da vida do crente. E aí ele diz assim: porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, veja bem, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, completa para mim por favor, porque o meu Deus, segundo as suas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu estou reproduzindo fidedignamente como está escrito o versículo. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades para a glória de seu nome. É assim que o versículo está escrito. Como é que a gente entende? Deus vai suprir minhas necessidades. E muita gente diz, amém, glória a Deus, porque só entende isso mesmo. Mas não é só o que está escrito. Não é só o que está escrito. A gente pega um texto onde Deus fala de riqueza, aonde Deus fala de glória, mas só foca na necessidade. Meu Deus, segundo as suas riquezas, interprete o texto. Meu Deus, segundo as suas riquezas. Então, peraí, porventura tenho eu, se fosse o caso, mais dívida do que Deus tem riqueza? Vai ouvindo aí. Meu Deus, segundo as suas riquezas, presta atenção. A gente lê o texto e interpreta da seguinte maneira: meu Deus vai suprir as minhas necessidades. E aplica na vida assim: Deus vai suprir as minhas necessidades de acordo com as minhas. É assim que a gente aplica, fala a verdade. Fala a verdade. Sim ou não? Deus está dizendo, eu não vou suprir suas necessidades de acordo com as suas necessidades. Deus está dizendo, eu vou suprir suas necessidades de acordo com as minhas. Interpreta o texto, gente. É isso. Deus não está dizendo, vou suprir suas necessidades de acordo com as suas necessidades. Deus está dizendo, eu vou suprir suas necessidades de acordo com as minhas. O que Deus está dizendo, pelo amor de Deus, na boca de Paulo? Deus está dizendo que não vai, e não é característica de quem Ele é, decidir pagar uma conta à conta. Ah, não. Deus está dizendo, você nunca vai ter necessidade mais do que eu tenho.
Quando Deus entra para operar um milagre, meu irmão, Ele não entra para pagar sua conta. Se Deus só pagou conta, foi o Deus da provisão. Eu vim pregar o Deus maravilhoso. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: ei, por intermédio das suas necessidades, você pode conhecer o Deus da providência. Mas se você desejar glorificar o nome de Deus em tudo que você tem, em tudo que você é, você também conhecerá o Deus maravilhoso. O Deus que vai além do que é bom. O Deus que supera aquilo que é ótimo. E o Deus que não depende de necessidade para aparecer no campo de atuação da tua vida. Deus não é Chapolin Colorado que espera a hora mais difícil para a gente dizer: e agora? Quem poderá me defender? E Ele diz: eu cheguei. Deus está dizendo: isso aí, meu irmão, é o Chaves, é o Chapolin Colorado. Eu sou o Criador do céu e da terra. Eu tenho a patente da paternidade sobre a tua vida. Deus quer fazer coisas maravilhosas, gente. Mas a gente tem que sair do campo de atuação somente da necessidade. A pesca maravilhosa, por que não é a pesca da provisão? Porque Jesus não está apenas provendo algo bom, Ele está fazendo algo. Coisas maravilhosas não podem caminhar somente de acordo com necessidade. Às vezes Deus faz algo em você. Às vezes Deus faz algo através de você. Mas uma coisa é certa: Deus sempre quer fazer. Então, se eu preciso, Deus pode manifestar na vida de quem precisa. Mas se alguém precisa, Deus vai usar quem crê para manifestar na vida de quem? Mesmo que eu não esteja precisando. E é isso que Deus está procurando entre nós hoje aqui. Alvos para a realização de um milagre, seja na minha vida, ou seja me usando como instrumento na vida de alguém. Por que eu digo isso? Porque a palavra foi em direção a Pedro. Ele foi um instrumento para esse grande milagre. Seu barco, sua rede, sua direção. Mas o resultado mesmo da pesca maravilhosa, ele nem pegou. Porque recebeu de Jesus uma chamada, caminhou com Jesus e o peixe ficou lá. Vai entendendo aí o que Deus está dizendo para alguém hoje aqui? Tem que parar com essa mania de achar que somente, eu não estou dizendo que não, mas não posso caminhar no prisma de que somente a necessidade vai provocar um milagre. A realização do que nós vemos aqui agora no capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas, não foi por necessidade apenas. Você acha que um pescador que trabalha no ramo da pesca, envolvido com a pesca e que pesca todo dia, não tem peixe em casa no sal? Não tem não? Você acha que um pescador não tem não? Claro que tem. Tem peixe lá ou não tem, gente? Na casa dele tem ou não tem? Claro que tem. Eu não estou falando de alguém que vai pescar de vez em quando. Eu estou falando de alguém que está envolvido no ramo da pesca. Ele tem peixe, o pessoal lá tem peixe. Só quem não tem peixe é essa multidão que vai chegar aqui depois. Vai ouvindo aí. Então precisamos entender. Esse milagre que nós estamos vendo aqui, e os milagres maravilhosos que nós queremos viver, que caminham acima das necessidades, precisamos abrir a mente e entender que não é necessidade que move a mão de Deus. Não. Primeira coisa, se você só desenvolve esse viés de pensamento, em pouco tempo você começará a achar Deus injusto. Em pouco tempo, não importa o quanto você leia a Bíblia, não importa o quão crente você acha que é. Se você desenvolver o viés de pensamento que Deus só opera por necessidade, daqui a pouquíssimo tempo a sua capacidade de juízo vai determinar para você que o seu Deus é injusto. Por quê? Por que uma morreu e a outra está viva? Por que o crente que adorava o Senhor morreu de câncer e o ímpio está curado? Por quê? E a gente começa a desenvolver esses pensamentos. Você quer ver um pensamento desenvolvido? E vou falar isso para os mais maduros na fé que podem ouvir. A ideia de que só pode ofertar na vida de pobre. Não pode dar oferta para rico. Tem gente que desenvolve esse pensamento. Não vou abençoar fulano já é abençoado. Aí sente vontade de entregar um negócio. Aí, poxa, Deus mandou dar para fulano. Mas devo estar louca, porque fulano tem tudo. A ideia de um Deus de rótulos, de um evangelho setorizado, de uma fé segregadora. Isso não é reino, isso é província. Deus está te pensando hoje e está dizendo: vem cá comigo que eu vou te mostrar o que é reino de Deus. Então veja bem, o que é que provoca prioritariamente o milagre? Glorificar o nome de Deus. Como é que isso é feito? A palavra do Senhor diz: porque desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu,
e nem com o olho se viu. Um Deus que trabalha, um Deus que... Não é que Deus é meu servo, mas como Pai e como Cristo, Ele se coloca muitas vezes na posição de tal para que eu possa ser abençoado. Porque desde a antiguidade, por que não diz desde sempre? Por quê? Por que não diz desde a eternidade? Porque Deus criou céu, terra, lua, estrelas, terra, tudo que existe, tudo que há. Fez todas essas coisas no 6º dia e no 7º dia Deus dorme? Não, porque o salmista disse, eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor não dorme, completa aí para mim, por favor, o Senhor não? Mas nesse dia diz que Ele descansou. O que é isso? Deus parou para admirar aquilo que tinha feito. E foi somente isso que fez, a fim de que deixasse para nós o exemplo de que o trabalho está para o descanso, tanto quanto o descanso está para o trabalho. Se Deus respeitou o limite, nós também devemos de respeitar. Mas a despeito disso, depois de fazer todas essas coisas, Deus descansou. Mas por que o profeta vai dizer desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu, ao invés de dizer desde sempre? Porque fez todas essas coisas e descansou. Mas desde o dia em que criou o homem, nunca mais Deus descansou. Deus está trabalhando. Olha para quem está ao teu lado e diz, e tu dá trabalho, hein? Camila, será que isso é verdade? Veja Jesus sendo assunto aos céus. Momentos finais de sua vida humana aqui na terra. Ele diz assim, eu vou para o meu pai, vou ajudar ele. Ele diz, eu vou, porque eu trabalho até agora e meu pai até agora. Na calaçobenevassúria. Também trabalha. Olha para quem está do teu lado, pega na mão dessa pessoa aí agora. Diga para ela, fez o céu, a terra, oceanos, animais, relva e descansou. Mas desde que você nasceu, nunca mais Ele parou. Ele trabalha, o Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito trabalha. E trabalha para quê? Para que você entenda o que é viver uma vida maravilhosa na presença de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Vai ouvindo aí. Desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Agora interprete o texto para aqueles que precisam. Não. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Camilo, o que você está dizendo? Não sou eu, é a Bíblia. Milagre não é para quem precisa. Milagre é para quem espera, deseja, almeja, projeta. E o que é esperar? Expectativa da fé. Porque sem fé é impossível. E como é que eu vou receber de Deus algo maravilhoso sem agradá-lo? E não adianta dar para Deus suborno, não adianta barganhar com Deus, não adianta colocar Deus na parede. Não. Deus se agrada com fé. Pode conhecer um monte de azeite, um monte do castiçal, pode falar em línguas, pode interpretar línguas. Pode ter pregado o mundo inteiro, pode conhecer todos os países do mundo, pode falar inglês fluente, pode falar espanhol fluente, pode ser aprimorado em obras, pode fazer muitas coisas. O que agrada a Deus é? Tem alguém dizendo, mas você é pobre, como é que isso vai acontecer? Você vai dizer, rapaz, eu sou pobre, mas é porque você está olhando para o que eu não tenho. Mas Deus olha para o que eu tenho. E eu tenho fé. Fé é ter expectativa. Completa para mim, por favor. Fé é ter? Fé é ter? Mas não é nas pessoas, é em Deus. Esperar em Deus, crer em Deus. Camila, como é que eu faço para desenvolver a minha fé? Capacidade criativa, tem que imaginar. Fé não é uma luz que entra no meu coração e desde então eu viro uma mulher de fé. Não. Fé é a capacidade imaginativa de projetar do lado de dentro aquilo que eu quero que aconteça do lado de Marcos capítulo 5. A mulher do fluxo de sangue, do lado de dentro ela disse, então somente eu tocar na orla das suas vestes eu serei?
Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Ela se imagina indo, imagina tocando, imagina fazendo. O que acontece? Jesus passa, ela toca na orla das suas vestes. Responda para mim, ela pediu para ser curada? Ela pediu para ser curada? Eu tenho dito, sempre digo isso. Ela foi lá, pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. Desse jeito. Foi lá, pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. E recebeu. Foi curado ou não foi? Foi curado ou não foi? E não foi em 15 dias, não. Não teve Jesus falando, conta 30 dias, minha filha. Não. O texto diz que ela tocou e foi curada na... Estancou a hemorragia e se viu livre daquele mal que já acompanhava ela há 12 anos. Vou perguntar de novo, ela pediu para ser curada? Pegou o que queria e já ia embora. Jesus só chamou de volta para poder tocar onde ela não podia tocar. Por quê? Porque quando ela tocou e recebeu a cura do sangue, tocou aonde via. Quando Jesus chamou ela de filha, tocou aonde ela não via. Mais de 12 anos. Então, às vezes, a gente vem e faz uma campanha, toca, leva o que quer. Mas tem que deixar Jesus chamar. Porque você recebe o que precisa, mas ele recebe o que você quer, mas ele te dá também o que você precisa e não sabe. Cura na alma, cura nas emoções, cura na mente. Resumindo o texto, tocou, pegou e levou. Desenvolveu a fé em casa, desenvolveu a fé na mente, desenvolveu a fé sem conselho. Olha para mim, fé não pede conselho. Ideias, projetos, decisões que você vai tomar, é bom tomar conselho. Ideia de fé, não é bom pedir conselho. Porque sua fé é uma, do irmão é outra, do de trás é outra. Mulher foi lá e desenvolveu, vou tocar na orla das vestes e você curada. Tocou e foi curada na hora. Eu disse, Jesus, como é que foi isso? Jesus me disse, olha, ela pegou o que queria, não pediu, você viu? E por que isso aconteceu? O Senhor disse para mim, ora, porque ela sabia duas verdades. Primeiro, estava comigo, mas pertencia a ela. Ela sabia disso. Estava com ele, mas pertencia a ela. Segunda coisa, essa mulher não gastou tempo pedindo para usar o que já era dela. Coisa que a maioria de nós faz. O quê? Diz que tem fé, mas gasta tempo fingindo que está orando, para não ter que manifestar a fé, porque fé manifesta. Se tem fé e não manifesta nada, não é fé. É envolvimento de atmosfera de culto. Fé manifesta. Fé manifesta. Se tem fé, tem que manifestar de alguma maneira, nem que seja, teatral, que nem eu fazia. Eu segurava o microfone, o controle remoto na mão e pregava para as almofadas, número 1, número 2, número 3. Não tinha ninguém lá, mas eu pregava igual eu estou pregando hoje aqui. Não tinha nada, mas era fé. Eu manifestava, segurava o controle, olhava para as almofadas. Eu soltava, pegava o controle que estava na minha mão, soltava e dizia, canta, Lauriette. Aí Lauriette cantava e dizia, Jesus vai curar agora. Eu fazia o culto na sala. Quem tinha lá? Se você olhar sem fé, você vai dizer ninguém. Se eu olhar, eu dizia, eu já estava pregando aqui muito antes de você me ver. Você consegue compreender o que Deus está falando? Capacidade de imaginar. Essa mulher imaginou, projetou. A gente muitas vezes, deixa de viver algo maravilhoso, porque não entende que a fé precisa estar envolvida com uma capacidade criativa de imaginar. Imagine! Eu vou contar de 1 até 3, você não vai falar não. Você vai gritar para quem está do seu lado. Quando eu disser 3, você vai dizer imagine. Vamos lá, 1, 2, 3, vai! Imagine! Tem gente que só não vê um milagre porque não tem imaginação. Presta atenção. Pedro vai ver a escassez no deserto quando Jesus faz o milagre da multiplicação. Aí Jesus diz assim, filhos, dê-lhes de comer. Aí eles dizem, nós não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus diz assim, então me dá aqui. Aí Pedro diz assim, Senhor, isso aqui. André diz assim, o que é isso para tanta gente? Aí Pedro diz assim, olha isso. Nem que tivéssemos 200 denários de dinheiro, ele tem, ele tá, mas nem na imaginação consegue romper. Vai ouvindo aí, porque essa palavra vai ser vida para você. Nem que tivéssemos, disse Pedro, vou perguntar de novo, ele tem? Os discípulos têm? Jesus tem? Ele vai falar algo da imaginação. Nem que tivéssemos, ou seja, 200 não vai. Mas Salomão disse que o dinheiro tudo resolve. Se tudo resolve, então tem uma quantia de dinheiro que em algum momento vai saciar a compra para toda aquela gente, sim ou não? Mas nem na imaginação o cabra rompe, nem que tiver. Já imagina não tendo. Gente, paga para imaginar? Receita Federal recebe para imaginar? Não.
imaginação. Nem para imaginar o cálculo de quanto seria, ele consegue. Por isso Jesus, vez ou outra, olha para eles e diz: geração incrédula! Até quando vocês me terão com vocês? Nem que tivéssemos. Não tinham, mas já que é para imaginar, faz a conta direito. Você não está imaginando? Imagina direito. Imagina direito. Deixa eu te falar um negócio. Para ter fé, precisa ter imaginação. Para manifestar fé, não precisa de fé, precisa de coragem. Vai ouvindo aí. A mulher foi lá, tocou o que pegou. Tocou, pegou, recebeu a cura. Aí o Senhor falou para mim: vocês gastam tempo pedindo autorização para usar o que eu já liberei. E sobre a justificativa, abre aspas, da oração, vocês querem maquiar uma incredulidade verdadeira com uma falsidade chamando de fé. Vai ouvindo aí. Deus respeita até uma incredulidade sincera, mas não tolera uma falsa fé. Vai ouvindo aí, que estou aqui e vou liberar. Eu vejo Jesus entrando na casa, depois da ressurreição, num dia em que Tomé não estava. Jesus entra, todos vêm. Jesus vai embora, Tomé vem depois. Tomé entra e dizem: Jesus esteve aqui. Ele diz: eu não acredito. Não acredito. Não tem como, eu vi ele lá. Não tem como. Ele não... Tomé, Jesus esteve aqui. Pois se eu não tocar na perfuração dos seus cravos, não creio. Segunda oportunidade, Jesus aparece. Tomé olha para ele e toma um susto. Jesus diz o que para ele? Incrédulo não. Jesus diz: vem aqui, toca. Não, não precisa, Senhor, agora tu vai tocar. Toca, tocou. Tomé, agora você crê? Creio. O Senhor está dizendo: se for para resgatar uma fé verdadeira, eu visito até a tua incredulidade. Mas isso só vai acontecer quando você parar de maquiar essa falsa fé. E aonde está a falsa fé? A falsa fé está na falta de atitude de manifestar o que a gente diz que crê. Vou falar rasgado e a mulherada aqui vai entender. Temos aqui profetas, profetisas do eterno. Homens e mulheres que Deus levantou dizendo: você vai curar. Gente que Deus já pegou a mão. Profeta que já marchou na sua direção, botou a mão na sua mão e disse: você vai tocar nos enfermos. Teve gente aqui que já abraçou até sem saber alguém que estava enfermo, e alguém disse: menina, naquele dia eu estava queimando em febre. Você me abraçou, a febre foi embora. Fui curada. Você diz: eita Jesus, tu me usa mesmo. Te usa até mais quando você não sabe. Porque sabendo, você gera incredulidade na hora. Aí está num culto que nem esse aqui. Jesus está dizendo: vou curar, vou tocar. Jesus está dizendo: vou descer minha glória, hein? Vou batizar com o Espírito Santo. Vou fazer isto, vou fazer aquilo. Aí a gente sente a atmosfera de glória propícia para milagre. Tem gente aqui que tem tanta promessa de Deus. Quando vê mendigo embaixo da ponte, todo mundo quer ir embora. Ela está doida para descer do ônibus e abraçar. Tem gente que vê alguém enfermo com alguma coisa na pele e sente nojo. Ela vê e quer logo impor as mãos. O chamado queima. E Deus está dizendo: eu vou fazer, eu vou te usar. Eu te levantei, eu sou contigo. Aí ela está sentindo, mas não toca, não ministra, não vê a cura. Aí alguém diz assim: mas é falta de fé. Não, fé tem, porque ela se imagina tocando, ela se imagina curando. E o que está faltando? Sabe o que está faltando? Você fica num culto desse aqui, ó, porque está pesado de glória, irmão. Isso aqui não é sono, não. Está pesado de glória, de consciência, de atenção, de visão, de entrega, de sacrifício. Aí você fica assim: eita Jesus, eu estou sentindo. Ah, Senhor, me dá unção, me dá unção. Me dá unção que hoje aqui eu vou tocar em alguém. Me dá unção que hoje aqui eu vou fazer alguma coisa. E o Senhor não dá nada. Por que não? Porque Ele está dizendo: para de pedir para usar o que eu já te dei. Ao invés de ficar pedindo unção, Ele está dizendo: levanta a mão. E ao invés de dizer: me dá unção, começa a dizer: Deus, me dá coragem, me dá coragem, me dá coragem, porque unção eu já tenho para fazer. Sacode ele, sacode ela, diz: coragem, meu filho, coragem, coragem. Não, sacode ela e diz: coragem, coragem, meu filho, coragem, coragem, porque quem te chamou não mente. Coragem, coragem, coragem. Acerca da nossa contribuição no reino de Deus, a instrução é assim: nem por tristeza, nem por necessidade. Deus ama o que dá com... Dá um glória aí que eu vou fazer.
fazer uma coisa feia, não quero que você ouça. Vai, me ajuda. Valeu, muito bom. Não podemos ser movidos por necessidade, mas pela alegria de ver Deus fazer coisas maravilhosas para que o nome dele seja glorificado. Glorificado. E como é que isso acontece, Camila? Entendendo que Deus não projeta a sua glória só por necessidade, mas porque ele é maravilhoso. Quem aqui já foi surpreendido em receber presente num dia que não é seu aniversário nem nenhuma data comemorativa? Levante a mão, por favor. Diga para mim, a experiência foi melhor do que no dia do seu aniversário, sim ou não? Porque no aniversário, às vezes, você espera e não recebe. Mas no dia que você não espera e de repente vem, você diz, eita glória, que maravilha. Jesus está dizendo para alguém hoje aqui, eu sou esse. Eu sou esse. Eu sou esse. Eu quero te surpreender. Lucas capítulo de número 5, onde nós lemos. Jesus vai chegando à beira daquele lugar. Você conhece o milagre da pesca maravilhosa. Ele não é movido por necessidade. Qual é a primeira coisa que eu preciso aprender para que Deus use a minha vida? Ou para fazer milagres, ou para viver milagres. Entender que não é só necessidade que move a mão de Deus. Mas ver em mim a possibilidade de que o seu nome seja glorificado. E eu não posso ter problema com isso. Eu preciso me alegrar em ser um instrumento que vai glorificar o nome de Deus. Jesus chega ali, segunda coisa que eu preciso entender, para viver milagres, para viver o que Deus quer fazer de maravilhoso. Jesus chega ali, uma multidão acompanha ele à sua volta. Quando ele vai chegando à beira da praia, escute isso, vai chegando à beira da praia. O texto diz que Jesus vê 2 barcos. Quantos barcos? Vocês vão entrar no ano da comunhão, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Jesus chega na beira da praia e ele vê quantos barcos? Está escrito, você leu comigo. Vem, gente, sem preguiça. Quantos barcos? 2 barcos. Mas só interage com um. Entra dentro de um, manifesta a palavra do milagre que vai se realizar somente pela vida, sobre a vida de um dos donos do barco, que é o de Pedro, do qual ele usou. Mas quando ele chegou, ele viu? Isso aqui se chama visão panorâmica. Quem não tem visão panorâmica não vive milagre. O que é visão panorâmica? Capacidade extrema de absorver a realidade de um lugar. Você tem aí no seu celular foto panorâmica. Pelo menos a maioria da galera que tem. O restante está orando. Deus vai dar. Foto panorâmica. Você aperta a foto e dá uma girada. Quando isso foi inventado, dava no máximo 180 graus. Hoje em dia tem uma galera que tem uma tecnologia que ele traz a realidade até de 360 graus. Você pega a capacidade de realidade do lugar inteiro. Quer viver algo maravilhoso? Ative a sua visão panorâmica. Como assim? Pegue a realidade do lugar. Pegue a visão do coletivo. Saia da visão micro e entre na visão macro. Jesus, quando chega lá, visão panorâmica. Deus só trabalha com visão panorâmica. Deus só trabalha com visão panorâmica. Eu vou repetir a terceira vez. Deus só trabalha com visão panorâmica. Deus não é alguém sem plano de contenção. Deus não é alguém que deixa as coisas irem a efeito dominó. Deus não trabalha de maneira aleatória, louca, sem noção do que o final de um acontecimento vai dar. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, tem noção da introdução, do meio e do fim. Deus não trata absolutamente ação nenhuma sem ter um plano de contenção daquilo que vai acontecer. Por exemplo, você olha para alguém, eu aqui em cima, eu olho para alguém aqui embaixo, escolho uma cadeira e vejo uma pessoa sentada na cadeira. Isso aqui é uma visão humana, individual, egocentrística, focalizada e não multifocal. Visão humana. Mas como disse o Senhor a Samuel, eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. Não vê só o coração, mas vê tudo que vai no coração e sabe tudo que virá no futuro. Quando eu olho para alguém sentado aqui na cadeira, eu só vejo essa pessoa. Eu digo, está aqui fulano. Só vejo ela no mesmo culto, na mesma cena. Deus vê fulano sentado na cadeira e não vê só fulano. Deus vê fulano, Deus vê a mãe de fulano, o tio de fulano, o filho de fulano. A causa que fulano trouxe no coração. O que Deus vê tudo. Deus tem uma visão panorâmica quando olha para uma. Você olha daí de baixo aqui para cima e você olha para mim e só vê uma pessoa. Deus, quando olha para mim, vê eu, vê minha mãe, vê minha casa, vê a minha família, vê tudo que vai acontecer, vê tudo que já aconteceu, vê aonde eu vou estar. A visão de Deus é uma visão. Vem, gente, a visão de Deus é uma visão. Quando Deus olha, quando eu olho para Gênesis capítulo 12, eu olho e vejo Abraão. Deus olha para o mesmo Abraão e vê ele, vê uma nação, vê Isaac.
Entende? Deus está dizendo: ei, eu não trabalho com você com visão assim, eu trabalho com você com visão panorâmica. Então comece a olhar a sua realidade numa visão panorâmica. Deus está dizendo: quer que eu me mova na sua casa? Pare de pedir só por você e seja um instrumento que eu vou usar para atingir sua mãe, para chegar no seu pai, para chegar na tua casa, para visitar teu parente no Nordeste, para ir para fora do país. Deus, quando olha para você, quer ver em você a disponibilidade de que sua visão panorâmica esteja ativada. Ativada. Saída de emergência de avião. A pessoa senta ali e a aeromoça pergunta: você está preparado? Se sente apto? A pessoa que, óbvio, que nunca crê que vai acontecer uma coisa dessa, diz: oh, estou ótima, estou bem. Dorme o voo inteiro. E por que tem que estar apto? Se acontecer alguma coisa, um pouso de emergência, tem que abrir aquilo. Sabe o que imprime a lei em quem senta na saída de emergência? Se você disse que está apto, você se responsabiliza ali. O que acontece? Se precisar abrir a porta da saída de emergência, você tem que esperar todo mundo sair primeiro. E você só sai por último. Só pode ficar na saída de emergência quem tem uma visão. Se for individual, meu irmão, ele já pensa assim: vou abrir e vou vazar junto com a porta. Salva ele, mas não salva ninguém. Porque não tem uma visão? Quer viver coisa maravilhosa? Ativa a sua visão panorâmica. Quer ver Deus fazer como nunca fez antes, numa área que você nunca viu? Entra na igreja com a visão panorâmica ativada. Entra na tua casa com a visão panorâmica ativada. Passa esse Natal com a visão panorâmica ativada. Na hora da virada de ano, não pede só por você não. Coloca o sobrenome da tua família e diz: Jesus, vem. Mas vem com vontade. Bota o nome da família do vizinho também. Preste atenção. Viu 2 barcos. Você tem que entender uma coisa: Jesus não despreza nada do que vê, mesmo que não interaja com aquilo na hora. Diga para mim, quantos barcos ele viu? Quantos barcos ele viu? Mas interagiu somente com? Você tem que parar de achar que Deus só tem obra na tua vida porque só você é o crente da casa, garoto. Porque Deus só vai fazer na minha vida porque quem ora lá em casa sou eu. Ei, viu 2 barcos, falou só com um, mas a sua visão era 2. Visão panorâmica. Deus está dizendo a alguém aqui: ei, eu não desprezo nada do que eu vi. Preste atenção, vamos supor que você é casada. As irmãs solteiras já era para estar imaginando. Vamos supor que você é casada. Ou o irmão é casado, você é casado. Pode alguém gostar de você, se envolver com você e odiar a sua esposa? Pode? Camila, tem gente que faz, mas dá certo? Dá certo? Você vai ser feliz no casamento se você viver todos os seus dias infernizando a sua sogra? Vai atrapalhar seu casamento, mesmo que ela more na casa dela e você more na sua. Sim ou não? Sim ou não? Sempre haverá limitação se a sua visão não estiver ativada. Jesus não despreza nada do que ele vê. Chegando a ver os 2 barcos, interagiu só com um. O Senhor está dizendo: você pode ser o crente da casa, pode ser a pessoa que mais gera expectativa na casa, e por isso eu vou visitar você. Por isso eu vou falar com você, vou me dirigir a você, vou usar sua voz, seu jeito, seu barco, sua rede, sua estratégia. Mas não é por causa disso que você tem que começar a considerar a hipótese de que Jesus não tem obra com mais ninguém, só porque ele não foi na direção de ninguém. Preste atenção. Sou para Deus uma pessoa única. Quem entende isso, diga amém. Bata no peito e diga: eu sou único. Agora dá uma olhada para a sua volta, ativa a visão panorâmica e vê quanta gente tem aí. Tem muita gente ou não tem? Tem muita gente ou não tem? E é gente crente, hein? Você está sentado e está olhando para o relógio. O pessoal está em pé e está focado. É gente crente. Você disse: eu sou a única pessoa, não disse? Mas quando você olhou para sua volta, você é uma pessoa única. Mas é a única pessoa aqui? Mas você é uma pessoa? Mas não é a única? Mas você é uma pessoa? Mas não é? Deus está dizendo para alguém: eu quero que você trabalhe assim. Sou uma pessoa única.
Por isso Deus vai tratar algumas coisas comigo que não vai tratar com ninguém. Mas não é porque Ele está tratando comigo que isso faz de mim a única pessoa do lugar. Sou única, mas não sou a única. Deus vai visitar a hereditariedade aqui. Deus vai visitar filhos posteriores, geração posterior. E vai visitar gente que veio antes de você, mas ainda está vivo na sua casa e precisa saber quem é Deus. E se você é o canal, agora sou eu que digo para a Central do Avivamento: deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Ative a sua visão. Glória! Jesus vai em direção a Pedro. Acredito que ele tem uma capacidade de projeção maior do que as outras. Camila, quem Jesus vai visitar? Quem tem mais imaginação. Quem Jesus vai visitar? Quem tem mais coragem. A quem Jesus vai se dirigir? A quem tem capacidade de pegar o comando. A quem vai dobrar o joelho para orar. A quem vai acreditar no profético. A quem vai se envolver. Já estava na característica de Pedro, o seu perfil de liderança, e você sabe disso. Jesus chega em direção a ele. Só que não chega do nada. O texto diz que ele chega naquela manhã, ministra o ensino. Termina de ministrar o ensino e vai em direção a Pedro. Pedro acabou de ouvir Jesus naquela manhã. Gente, não é Camila, não é pastor Leandro, não é homem nem mulher nenhuma dessa terra. É Jesus. É Jesus. Pense numa manhã de consagração que não deu nem tempo de pecar e o Filho do Deus vivo prega. Pensa você caminhando para a beira da praia e alguém perguntando: vai para onde? Vou para uma consagração ali na praia. É mesmo? E quem prega? Jesus de Nazaré. Ah, você está doido? Pensa num culto onde Jesus é o pregador. Jesus, imagine. Camille, vai existir esse dia? Vai. O dia que o homenageado vai estar presente na própria homenagem. Aí, Jesus ministra naquela manhã. O coração de Pedro está quebrantado. Por quê? Porque o fracasso quebranta a gente. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Porque a única maneira dele encontrar o arrependimento é mediante o quebrantamento. E ele não consegue fazer isso inteiro. Só faz isso se for soberbo depois que foi. Deus resiste. Até que ele entenda. No caso de Pedro, foi um fracasso momentâneo, mas foi uma frustração. E a frustração faz parte do exercício da fé. Faz, Camila, faz. Quem está disciplinando a fé, quem está vivenciando a fé, vai viver dias de frustração, vai viver momentos de frustração, justamente para aferir a sua fé, para robustecer a sua fé. A fé não é uma coisa que existe assim: você tem que ter fé até que. Não, você tem que ter fé até que não, ou até que nunca. E se não, eu vou continuar crendo. Não é ter fé por causa de, é ter fé apesar de. É ter fé. Então veja bem, Pedro está lavando a rede, obviamente frustrado. O texto diz que ele trabalhou a noite inteira, gente. Trabalhou a noite inteira. Ele não é um amador, ele é um pescador profissional. Trabalhou a noite inteira, mas não pegaram nada. Aí Jesus prega. Aí Pedro fica ouvindo Jesus ministrar o ensino naquela manhã. Ouvindo Jesus falar. E ninguém que ouve Jesus falar consegue ser a mesma pessoa depois que Jesus falou. E o quebrantamento ajuda a gente a ouvir o que Jesus quer dizer. Porque um coração contrito e quebrantado, Deus... Quando você está com tudo bem, que está tudo top, que você está bombando, meu irmão. Pode vir o melhor pregador do mundo, você não derrama uma lágrima. Mas quando você está quebrantadinho, você vem na escola dominical, as crianças cantam Eu Sou Uma Florzinha de Jesus, e você fica: meu Deus, Deus está falando comigo. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quebrantado ajuda a ouvir. O quebrantamento ajuda a ouvir. E você diz: Senhor, por que tu tem me quebrado tanto? E Ele está dizendo: porque eu quero te contar coisas que ninguém mais saberá, a não ser você. Agora imagine a expectativa. Você ouvir um homem que tem rosto de peão. Porque Jesus não tem essa aparência dinamarquesa do clero europeu. O rosto de Jesus é o rosto da diarista que trabalhou a noite inteira. O rosto de Jesus é o rosto do pedreiro que bateu uma laje, queimado do sol. O texto diz que seu semblante era como de um judeu comum, para ser mais honesta, sem aparência e sem formosura. Só que como é que pode um rosto que não é bonito atrair olhares
que ficam vitrificados nele, porque ao olhar do meigo nazareno, a pessoa diz, a aparência não diz nada, mas esse olhar é tão profundo. E não me diga que é uma coisa comum, porque ele parte o pão e os discípulos do caminho de Emaús diz que o coração queima enquanto ele fala. O semblante é comum, o rosto é comum, mas a voz é diferente, o olhar é diferente. Não me diga que ele é igual a qualquer um, por mais que se pareça com qualquer um. Quem é que passa no meio do expediente diante de um homem que está na mesa da recebedoria como Levi e diz, vem e segue-me, e o camarada larga o emprego na hora, não sabe quanto vai ganhar, não teve promessa de aposentadoria, mas porque ouviu uma voz que nunca ouviu e uma autoridade que nunca sentiu, ele larga tudo e vai atrás de Jesus. Então não me diga que é comum ouvi-lo. Imagine Pedro ouvindo ele naquela manhã. Um homem tão simples falando coisas tão sábias, uma sabedoria tão profunda, mas que é simples nas palavras que ele entrega. Que homem é esse? E ele foi observar e foi ver Jesus falar. Quando Jesus para de falar, o coração dele já está movido de fé. Vem Jesus caminhando em sua direção. E ele vai gerando expectativa. Tem que gerar expectativa. Quer ver milagre? Gere expectativa. Nós já dissemos aqui, milagre não é para quem precisa, milagre é para quem espera, deseja, tem expectativa. Eu imagino o coração de Pedro batendo no pescoço. O homem com maior autoridade que ele já viu está vindo em sua direção. Camila, ele não sabe que é Jesus, mas sabe que está diante de um mestre. Vem ele em sua direção. Olha para Pedro ele. E diz, voltai ao mar alto e lançai a rede para pescar. O resultado, confia. Alguém ouve a gente pregar 2, 3 vezes, 4, 10 que seja, 30, como Spurgeon falou, a mesma mensagem, e diz, fulano está repetindo mensagem. Não é problema repetir mensagem antiga, problema é não ter uma motivação nova para continuar fazendo uma coisa antiga. Eu não troco figurinha, irmão, eu ministro o tempo do sopro que Deus quer que eu ministre. Sabe qual é o maior problema da nossa geração? Achar que precisa de uma coisa nova para ter uma motivação nova. E evangelho não é isso. Evangelho é ter resistência, força, foco e fé para continuar fazendo uma coisa antiga, mantendo no peito uma chama nova, uma expectativa nova. Métodos estão sendo alterados para que resultados sejam modificados. Deus trouxe gente muito séria hoje aqui para dizer, ei, responda para mim, você vai entender, vamos para a Bíblia. Jesus disse assim, voltai ao mar alto e lançai a rede para pescar. Responda para mim, Jesus sabia que Pedro ia pegar a maior quantidade de peixes da sua vida, sim ou não? Sim ou não? Podia ter animado ele. Podia ter dito para ele, Pedrão, pode fazer de novo, porque agora você vai pegar o que você nunca pegou. Poderia ter mexido na expectativa dele, animado ele. Jesus sabia que ele ia fazer a maior pesca de sua vida, mas não anima ele acerca dos peixes, só incentiva ele a ser fiel ao método. Olha o que Jesus diz, voltai ao mar alto e lançai a rede para... Falou se ele ia pegar muito peixe? Falou se ele ia pegar muito peixe? Jesus não tocou no assunto do resultado, só falou sobre a disciplina nos métodos. Vou falar rasgado, você vai entender. Não se deslumbre. Não se deslumbre com resultados que você vê desprovidos de métodos. Eu tenho temor de falar dele, mas eu tenho que falar dele. Moisés está no deserto e o povo está sedento. Quero água, quero água. No Nilo tinha água para tomar banho. E aqui a gente vai morrer por necessidade básica. Quero água, quero água. Moisés fica tão desesperado que o povo quer resultado. O povo quer água no deserto, que ele procura o Senhor. Moisés era amigo íntimo de Deus. Eu disse que Moisés era amigo? Amigo? Sua intimidade com Deus não te dá autonomia para mudar os métodos de Deus. Ele vai até o Senhor e diz assim, o povo quer água. Aí o Senhor diz assim, aqui.
A gente quer viver milagre lá fora. A gente quer viver milagre do outro lado. E o Senhor está dizendo: ei, não precisa mudar nada aqui. Uma pedra, uma rocha. Deus vai dar para ele um método. O método aqui, gente, entender, é a direção de Deus. Vai à rocha e fala à rocha. Qual é o método? Qual é o método? Vem, preguicinha, qual é o método? Fala à rocha. Aí ele vai no caminho com o método certo. O método está certo. E se seguir o método de Deus, vai dar resultado. Aí ele pega o cajado que está na mão. E no caminho o povo vem falando. Porque o povo vai tentar te pressionar. Quem não acredita mais no método, não quer ver você aplicando o método. No caminho, gente, no caminho, já tinha a direção completa para mim, central. Já tinha a direção, já tinha o método. Mas por causa da pressão, o texto diz que Moisés pega o cajado que estava na sua mão. E para não dar na cabeça de um, arrebenta a pedra 2 vezes. Pá, pá. Responda para mim, deu água ou não deu? Deu ou não deu? O povo bebeu água ou não bebeu? Bebeu ou não bebeu? Saciou ou não saciou? O povo no deserto está aplaudindo o resultado, ó. Eita, Moisés, tu é o cara. Porque o povo só quer ver resultado. Se o cara prega bem, não interessa se ele está casado 50 vezes. Traz ele aqui para pregar. Esse cara, quando prega, a cadeira voa. Quando termina de pregar, está todo mundo arrepiado, aplaudindo o resultado. Eita! Olha aí que esse dá resultado, hein? Não importa se bate na mulher, dá resultado. Não importa se é crente de dia e prostituto de noite, dá resultado. O mundo aplaude o resultado. O povo que pressiona aplaude o resultado. A galera que quer novidade aplaude, ó. E tá todo mundo vibrando, sabe por quê? Deu água. Beberam. Entenda a lógica de Deus. Nem tudo que está dando certo significa que foi feito do jeito. Tá todo mundo feliz, mas Deus chama Moisés. Moisés, o que te disse eu? Não te disse eu, fala a rocha. Foi, Senhor, foi o que o Senhor disse. Mas porque tu feriu e não falou, tu verás de longe, mas na cidade, na terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria, você não vai entrar. Ao meu ver, a pessoa que mais merecia entrar em Canaã, mas a quem mais é dado, mais é. Quando você coloca expectativa em Deus, Deus coloca expectativa. Mudou o método, mas deu resultado. Olha para mim. Deus não está olhando para resultado. Deus não aplaude resultados. Deus aplaude fidelidade ao método. Não vem achar que isso aqui, ó. Ih, muita curtida, muito resultado. Ih, muito conhecimento, muito resultado. Ih, Deus está dizendo, ei, vocês procuram resultados. Eu procuro fidelidade ao método. Obediência ao método. Sabe o que isto significa? É Deus em Cristo dizendo a Simão: faz o teu, que eu faço o meu. Sabe o que ele está dizendo? Não mude o método por causa do... Confie no método e eu vou mudar. Se é para aplaudir, aplaude com vontade. E se é para aplaudir, não aplaude o resultado. Aplaude o Deus de fidelidade. O Deus que nos sustenta a continuar usando o método da obediência, o método da submissão, o método da fidelidade. Às vezes o culto vai acabar, você vai voltar para a mesma casa. Quinta-feira, amanhã, você vai voltar para a mesma empresa.
Só que escuta o que eu estou te falando. Quando Deus não muda o método, Ele muda a motivação com que você faz. Deus não te conta às vezes o resultado que Ele tem para te entregar em cima da direção que Ele te deu, para proteger a integridade da sua entrega, para você não trabalhar só em prol do resultado. Isso vai purificar o resultado. Deus está dizendo: não é porque eu não te contei o resultado que não significa que eu não tenho um desfecho para a tua frustração. Só que se eu te contar o resultado, você só vai trabalhar por causa do e vai estragar o nosso relacionamento. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra em que eu te mostrarei. Deus sabia que era Canaã, sim ou não? Sim ou não? Contou para Canaã? Porque Deus não está chamando Abraão para ver Canaã. Deus está chamando Abraão para andar com ele. Você está entendendo o que é que Deus está falando? Deus está dizendo: eu não estou te contando o resultado. Não é porque eu não tenho um, é porque eu não quero que você corrompa o método pensando no resultado. Lembra do povo que comprava o sacrifício no pátio para sacrificar a Deus? Lembra quando Jesus virou a banca? O problema ali não era resultado. O problema ali era o método. O Senhor está dizendo: ei, eu tenho algo maravilhoso. Vamos lá, gente, a palavra profética dessa noite. Eu tenho algo. Eu tenho algo. Mas você precisa ser fiel ao método, à direção que eu te dei. Pedro vai. Porque o barco é o mesmo, a rede é a mesma, e o mar não mudou, mas a motivação é nova. Quando suas forças acabam, Deus não manda você mudar de fazer o que você faz baseado no cansaço, porque senão você vai se arrepender. Então Deus mexe na sua motivação. Pescadores pescam. Vamos lá, pescadores. Profetas, servos, pastores, pastor. Deus está dizendo. Lembra quando Ele chamou Pedro? A despeito do resultado, Ele disse assim: vem ser pescador. Deus está dizendo: eu vou usar o método que você conhece para adquirir um peixe diferente. Deus vai usar o que você sabe o que fazer. Deus vai usar o que você tem para oferecer. Camila, o que é que você está dizendo? Camila, é para eu voltar para a mesma casa? Mesma casa. É para eu usar o mesmo barco? Mesmo barco. É para eu usar a mesma rede? A mesma rede. Você sabe orar? Então. Sabe jejuar? Então. Você é crente de vir para a igreja? Então venha parar. Faça o que Deus te mandou fazer. Vai para o mar agora, Pedro. Vai ter gente aqui chegando amanhã no trabalho e alguém vai dizer: você está diferente. Você mudou de carro? Não. Mudou de casa? Não. Trocou a cor do cabelo? Não. Eu estou olhando para você, você está diferente. Você vai dizer: o cabelo é o mesmo, o carro também, mas a motivação é diferente, a alegria é diferente, a disposição é diferente. Olha para alguém e diz: vai para o mar, Pedro. Aí ele vai para o mar. Vai pegar a mesma rede. O barco é dele. A rede é dele. E ele lança. Tem que esperar a rede descer. Entre o que Deus fala e o que Deus cumpre, tem um tempo de espera. É o tempo da rede. No céu não tem lixão de oração. Tudo que você orou, tudo que você pediu, tudo que Deus falou, não está esquecido. É apenas a rede descendo. Eu estou muito resfriada, me ajude a pregar. Olhe para quem está do seu lado e diga: espera a rede descer.
Deus não me esqueceu. É a rede que está. Aí vai pegar na rede agora, vai puxar. Obviamente, ele vai fazer movimento repetido. Fez isso a noite inteira e veio leve. O movimento fica no automático. Tem gente aqui que vai fazer no automático de tanto que faz. Vai continuar pregando, vai continuar cantando, vai continuar vindo à igreja, vai continuar fazendo campanha, vai continuar dando oferta. O Senhor está dizendo, você está no automático, mas eu não estou. Olha Pedro segurando a rede aquela manhã. Quando ele pega a rede para puxar normal, acontece isso aqui, ó. Não vem. Bota o pé, puxa, não vem. Chama os outros, começa a puxar, começa a vir, começa a vir, começa a vir, mas não dá conta, começou a rasgar. O resultado é tão grande, tão grande. E alguém diz, Camila, vai rasgar. Só vai rasgar se você não fizer uma coisa. Quando ele puxa, que começa a rasgar, o texto diz que a primeira coisa que ele faz é um sinal. Para quê? Para falar para o outro barco. Porque quando Jesus chegou ali, ele viu. Quando Jesus chegou ali, ele viu. Olha para quem está do teu lado, que vocês são inteligentes. Diga, só vai rasgar se não me chamar. Diga, me chama que para de rasgar. Me chama que para de rasgar. Me chama para o cenário da bênção. Me chama para o lugar do milagre. Tua vitória está à distância de um sinal. Um sinal. Ai, Camila, mas se eu chamar aqui em casa, vai ver que eu tenho 4 quartos. E se você não chamar, o demônio vai entrar nos 4 quartos. Tá vendo vulto para tudo que é lado. Ai, mas eu não posso chamar aqui em casa, senão vou ver que eu tenho piscina. Tá todo mundo no mesmo mal, bobona. A coisa tá difícil? Chame. Ai, mas é que minha amiga mora lá no Canadá. Vai chamar quem está no Canadá para ver o que acontece com o teu barco. Quando a rede começa a rasgar, filha, a gente chama quem está perto. Ouve uma coisa que eu vou te falar agora, muito sério, central do avivamento. Salomão foi muito sábio. E o texto diz assim: que melhor é o vizinho perto do que o parente. Sabe o que ele está dizendo? O socorro bom é o socorro presente. O socorro bom é o socorro que está perto. Escuta que isso aqui é muito sério. Vocês vão viver um tempo de romper muito grande. Mas ouça o que eu vou lhe dizer. Quer administrar um resultado pequeno? Fique no seu barco. Quer lançar a rede para um resultado grande? Vai ter que aprender a confiar em pessoas. Confiar em pessoas não é fácil. Eu não vim te pedir uma coisa fácil. Não é fácil confiar depois de ter sido traído. Não é fácil confiar depois de ter sido humilhado. Eu não vim aqui te obrigar a confiar. Vai ter peixe? Vai ter. Vai ter fidelidade? Vai ter. Mas se você quer resultados grandes, vai ter que começar a confiar em quem está perto. Há 4 anos eu oro a Deus, não pedindo funcionários para o ministério, mas pedindo a Deus um time. Eu digo, Deus, me traz para trabalhar comigo gente boa. E às vezes é gente que eu não conheço, mas é gente que Deus diz assim, fecha. E dá um medo de confiar, porque aquilo é precioso para você, é importante para você. Você sabe o quanto doeu. E você diz, mano, como é que eu vou compartilhar isso com outra pessoa que chegou ontem? Só que às vezes é a pessoa que está mais perto, é a pessoa que decidiu caminhar com você. Para o resultado ser grande, vai ter que aprender a confiar em outros barcos
que navegam no mesmo mar. Fez sinal, os barcos, o outro barco veio, porque a bênção não é só para ele. Camila, o que você está dizendo? Quando Jesus olha para o meu barco, ele não está vendo só o meu barco. Quando Jesus faz o que faz na vida de Pedro, ele não está vendo só Pedro. Ele está vendo o que através da vida de Pedro, ele vai poder fazer pela vida de todo mundo que está ali. Diga comigo, quando Jesus entra no meu barco, ele não vê só o que pode fazer por mim. Diga, ele vê o que fazendo por mim, eu poderei fazer pelos outros. Jesus está dizendo, eu vou entrar no teu barco. Porque eu sei que você tem uma visão panorâmica. Porque eu sei que quando a rede começar a rasgar, você não vai desistir da quantidade. Você vai chamar ajuda para pegar tudo. Puxou, colocou dentro da rede. Perdão, dentro do barco. Mas é a parte mais difícil e eu encerro aqui. É um momento louco da vida de quem tem fé. É quando tudo que Deus falou que vai te dar, vem para a tua mão, mas abala a estrutura que vai receber. Você diz, mano, se é de Deus eu viver isso tudo, por que está entrando água no meu barco? É a parte mais difícil. É quando Deus diz assim, eu vou fazer, eu vou salvar, eu vou libertar. Aí você vê que Deus começa a salvar, começa a libertar. Mas você vê a salvação entrando por uma porta e a tua saúde indo pela outra. Você diz, se é de Deus essa palavra, por que desde que eu me agarrei a ela, o meu barco começou a estalar? Deus libera uma palavra, a gente toma posse da palavra e diz, eu quero viver para ver cumprida essa palavra. Só que quando ele começa a cumprir, você diz, eu acho que eu não quero mais não. Deus está dizendo, você acha que é possível colocar uma quantidade dessa num barco e não entrar nem um pouco d'água? Deus está dizendo, você quer resultado? Aguenta a consequência do peso. Agora, meu conselho para você é, não abra mão do resultado. Por quê? O barco quase afunda, mas eu te pergunto, afunda? Quem foi que você já viu afundar pela palavra de Deus? Nunca. Lembra do barco que ele pregou mais cedo? Foi o barco de quem? De Pedro. O barco de quem? Para mim, Camila, Jesus entrou, mediu. Vai aguentar. Para mim, Jesus está pregando. De manhã, está olhando para a popa, para a proa, para o mastro. Estou tipificando. E está dizendo, vai aguentar. E aí ele olha e diz, e ali tá, vai entrar um pouquinho de água, mas vai aguentar. Vai ficar uns dias enferma, mas vai aguentar. Vai chiar de dor de cabeça, mas vai aguentar. Vai ficar internada 4 dias, mas vai aguentar. Vai ficar cansado, vai chorar de cansaço, mas vai aguentar. Vai perder meia dúzia de amigos, mas vai aguentar. Vai ter que botar o filho na clínica de recuperação, mas vai aguentar. Ei, olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, vai entrar água, mas você vai aguentar. Jesus não vai te dar uma palavra que você naufrague sobre ela. Ele me trouxe hoje aqui para te dizer, aguenta o resultado. A palavra do Senhor diz assim, que o que faz a ferida, pastora Deise, é o mesmo que tem a cura. A palavra do Senhor diz assim, que o que abate é o mesmo que exalta. O Senhor está dizendo, ei, conheça a tua vida, conheço a tua estrutura. E está entrando um pouco de água, mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, ei, você vai aguentar.
A minha palavra hoje aqui, se eu pudesse resumir essa 1h30 de ministração aqui, o que eu diria para você é: não abra mão de tudo que Deus te deu, só porque está entrando um pouco de água agora. Porque o texto diz assim, que o banai de canto lebarasi canto. O texto diz assim, que o barco quase, reproduz essa palavra após mim, igreja. O barco, o que é quase? Quase é aquilo que foi interrompido por uma realização. Significa que quase destruiu, mas não destruiu. O que Paulo vai dizer sobre isso aos coríntios? Abatidos, mas não destruídos. O Senhor está dizendo: ei, eu não vou deixar você sucumbir debaixo do ministério que eu te dei. Eu não vou deixar você sucumbir debaixo da unção que eu te confiei. Eu não vou deixar você ser destruído debaixo do ministério que eu te dei. Eu não vou deixar você perder o governo sobre o filho que eu te dei. Eu não vou deixar você perder o controle do casamento que eu te confiei. Deus está dizendo: eu te coloquei debaixo de uma palavra e você não vai afundar. Pega na mão de alguém aí agora, segure a mão dessa pessoa e diga para ela: se você aguentar esse quase, diga: aguenta esse quase, aguenta esse quase, e você vai viver o que de mais maravilhoso Deus te prometeu. Aguenta esse quase. Aguenta esse quase. Vai ter gente que te viu no processo do resultado e vai te ver com o mesmo marido que você já quis divorciar. E vão dizer: ué, mas tu não ia divorciar? Você vai dizer: foi? Vão te ver com um filho que você precisou internar e vão dizer: ué, mas esse menino não tinha morrido? Você vai dizer: não. Olha para mim. Eu conheço essa igreja. E eu também me conheço nessa igreja. E eu não sei se é porque a gente está pregando de água, mas eu nunca vi tanta lágrima nessa igreja. É Deus dizendo: ei, estou te lavando, estou te limpando, estou renovando as tuas emoções. Porque Deus me trouxe aqui para te dizer: eu não admito você soltar a rede só por causa desse pouco de água. Tu orou demais para chegar aqui, mulher. Homem, só você sabe o caminho que você fez. Quantas madrugadas, quantos votos. Deus está dizendo: quantas cabeças rapadas na labaraçúria. Quantos propósitos de Coca-Cola, de café. Quantas vezes você andou a pé para poder entregar uma oferta, entregou dinheiro de passagem. Quantas vezes nego foi pro baile e você na madrugada lendo a Bíblia. Quanta expectativa, quanta imaginação. Vai largar a rede agora por causa de um pouco de água. Segura essa rede, meu filho. Segura essa rede, minha filha. Puxa essa rede, não vai afundar. Esse desafio não será para tua vergonha. Quem está vendo o barco instalar, vai ver o barco ficar cheio. Quem está vendo a água entrar no barco, vai ver o barco abarrotado de peixe. Ei, aguenta esse quase. Aguenta esse quase. Aguenta essa dorzinha de cabeça. Nós não somos dos que se retiram para a perdição. Nós somos dos que creem para a conservação da nossa alma. Olhe para mim. Sua vida depende disso, Pedro. Porque pescadores pescam, pastores pastoreiam, pregadores pregam, profetas profetizam, servos servem. Deus está dizendo: eu te chamei para fazer um negócio que, se você não for feliz fazendo o que você faz, você não será feliz fazendo mais nada. Quando Deus te chama para um negócio, olha para mim, você fica desabilitado para outras coisas. Tu acredita? Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que tu já está no mar,
que tu já jogou a rede. Camila, e se quebrar eu vou andar sobre as águas. O que não dá, meu irmão, é para voltar. Navegou demais, já perdeu muita festa. Tem gente aqui que está programando se desviar nesse ano novo, e o Senhor está dizendo, não dá mais tempo de tu desviar. Você acredita que Deus está falando isso aqui para alguém? Na calachória. Eu vejo uma mulher aqui nesta noite lutando contra a vontade de Deus, e Deus está dizendo, mede força com a tua mãe, mede força com teu marido, mede força com teu pai, só não mede força com a palavra que eu liberei sobre a tua vida. Se eu disse que você vai pregar, você vai ser feliz pregando. Se eu disse que você vai pastorear, você vai ser feliz pastoreando. Ah, Camila, o ministério vai me matar. Então não foi Deus que te mandou, porque Deus não vai te botar debaixo de uma sepultura. Deus te trouxe aqui para te dizer, vou te dar uma motivação nova, uma expectativa nova, e você vai chegar mostrando para as pessoas que métodos antigos ainda dão bons resultados. Puxou, trouxe o peixe. Sabe por quê? E no final ele não fica com o peixe, porque depois que você vê que Deus é fiel aos métodos, resultado já não é mais o importante. Para você adorar Deus pelo que Ele é, primeiro você precisa conhecer o que Ele faz. Ah, Camila, mas eu não adoro a Deus pelo que Ele é. Eu adoro a Deus pelo que Ele faz. Só no final. Porque no início, para saber quem Ele é, você precisa conhecer o que Ele, e aí Ele faz. Mas depois que Ele faz, aí você diz, ah, se não fizer não tem problema não, porque agora eu sei quem é o Senhor. Presta atenção. O barco é de Pedro, a rede é de Pedro. Mas por que o peixe tem que ser repartido? Porque tudo que vem de Deus para nós, eu não posso chamar de meu. Presta atenção. Tudo que vem de Deus para nós, eu não posso chamar de meu. O barco é meu, a rede é meu, mas o peixe é, porque o peixe foi Deus que deu. Prometo, eu encerro aqui. Os discípulos disseram assim, Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os discípulos dele a orar. Aí Jesus disse assim, quando vocês orarem, vocês vão entrar no quarto e vocês vão dizer assim, Pai nosso. O Pai é Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos... Livramento quem dá é Deus. Cair em tentação. Jesus vai ter uma última ceia com os discípulos e vai dizer assim, como meu Pai me confiou o reino, eu confio a vós. Desde então, o reino é nosso. Então vamos lá. O Pai é, o pão é, o reino é. E por que você acha que o peixe é seu? Por que você acha que o resultado é seu? Deus está dizendo, quanto mais você entender que esse resultado é coletivo, mais resultado eu vou te dar. Completa para mim, por favor. O pão é, o Pai é, o reino é e o peixe é. Olha para quem está do teu lado e diz, a rede é tua, o barco é teu, mas o peixe, quem está feliz com a peixada que vai vir aí? Mas o peixe é nosso. Se você acredita, fica de pé para compartilhar o resultado dessa noite. Eu profetizo vida sobre tua vida, bênção no teu ministério, milagre sobre você. Eu profetizo